Olá, uma boa segunda-feira a vocês. Começa agora o seu Bom Dia Jacareí aqui na TV Câmara, a TV pública da cidade. Hoje é 27 de março e você vai conhecer o portal Transparência aqui da Câmara Municipal de Jacareí. E o Poder Legislativo sediou a primeira reunião que discutiu o Plano de Desenvolvimento Socioeducativo em defesa da criança e do adolescente. E você vai ver ainda que Jacareí assinou um convênio com o Detran para a elaboração de ações corretivas de segurança no trânsito. E no primeiro bloco está aqui com a gente a jornalista Patrícia Staffa, que traz os seus destaques. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Cibele. Bom dia, Elton. Tudo bem? Dia. Boa semana para vocês. Igualmente. Como você estava falando de trânsito, né? O meu destaque é em razão da interdição da rodovia Malaquiácid para uma obra de serviço autônomo de água e esgoto, SAI, o acesso ao município pelo quilômetro 161 da Via Dutra fica interditado a partir de hoje e vai até o dia 17 de abril em ambos os sentidos da rodovia. Nesse período, a alternativa fica para os motoristas. A alternativa que fica para os motoristas é ir para Jacareí pelo quilômetro 158, nas proximidades dos bairros do Jardim Marcondes e Vila Branca, ou pelo quilômetro 162, na altura do bairro Rio Abaixo. E de acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, os motoristas eles podem usar as rotas diferentes que serão indicadas por placas de sinalização durante o período de obras para saber as condições do tráfego. Então, se você quiser saber sobre as condições, é só ligar para o Disque CCR Nova Dutra no telefone 0800 017 3536, que atende 24 horas por dia. Aí para quem está assistindo, para ficar bem claro, é aquela entrada, para os mais antigos, a entrada do Revolution, né? Hoje ali o pessoal mais jovem conhece como a entrada da Macau, onde tem a Romane, é o acesso a Jacareí que sai lá na antiga escola, na atual escola agrícola, na antiga Fapija, que sai aí, você já cai em Jacareí lá na 9 de julho. Esse acesso vai estar fechado, então, só trânsito local, então as pessoas têm que entrar antes ou depois ali, evitar tem obras do SAI que estão sendo realizadas ali, várias manutenções na via, tem obras também relacionadas ao impacto da construção do, acho que é o Atacadão, que foi construído ali na Dutra, ali perto. Sim, dos comércios. Também, então ali tem obras que vão ser feitas ali porque vai aumentar o tráfego naquela via, então essa vai ficar durante todo o mês fechado esse acesso. Isso, até o dia 17. Tá certo, o trânsito aqui a gente vai conversar bastante sobre o trânsito hoje no Bom Dia Jacareí. E segundo dados da Secretaria de Mobilidade Urbana, o trânsito em Jacareí matou mais do que o crime em 2016. Foram 48 mortes em acidentes e 44 os homicídios dolosos. Muito bem, com base nisso, a cidade de Jacareí foi a única do Vale que firmou um convênio com o governo estadual por meio do Detran. O objetivo é elaborar ações corretivas de segurança no trânsito. Acompanhe na reportagem. De acordo com os dados da Secretaria de Mobilidade Urbana de Jacareí, em 2016, o trânsito na cidade matou mais que crime, totalizando em 783 acidentes. Tá bem ruim mesmo, eles não estão respeitando o ciclista. Péssimos. Nesse lado, muito ruim. Não temos ciclovia aqui, só perto do Parque da Cidade. O resto é tudo mesmo na beira da guia, quase caindo. Como sempre, essa semana passada, se eu não me engano, morreu um rapaz, agora morreu uma senhora atropelada na faixa mesmo, tudo de bicicleta. Nós já tínhamos o retrato das vias que tem o maior número de acidentes, nós já tínhamos o retrato das vias em que precisava melhor fiscalização, porém, mesmo tendo esses dados, não havia uma ação corretiva para que nesses locais houvesse, então, uma prevenção maior. Trânsito é uma questão técnica que precisa ser abordada tecnicamente. Foi isso que fez com que a situação chegasse nesse momento e é isso que a gente está fazendo agora para evitar que outros problemas continuem a acontecer. Eu avaliei o trânsito aqui muito mal, porque o pessoal não respeita muito quem está atravessando de um lado para o outro. O que acontece? A gente está para atravessar uma faixa de pedestre, um veículo vem e para. Só que o outro que vem do lado geralmente não te enxerga direito e não costuma parar. Então eu já vi até casos dizer assim que pessoas já foi atropelada porque um parou e o outro veio na velocidade e ultrapassou direto sem saber se o pedestre estava passando, entendeu? Dos acidentes registrados no ano passado, o total de 48 mortes no trânsito superou o número de homicídios dolosos na cidade, que foram 44. Com base nesses dados, Jacareí foi a única cidade do Vale do Paraíba que firmou um convênio com o governo estadual, por meio do Detran, para a elaboração de ações corretivas de segurança no trânsito. Infelizmente, esse convênio só foi firmado porque Jacareí está nessa situação. Então, o governo do estado de São Paulo identificou as 15 cidades que tinham o trânsito mais violento, entre as 600 do estado de São Paulo,
infelizmente nós estamos, e daí o governo do estado, para tentar ajudar esses municípios, firmou um convênio. Isso foi feito na gestão passada, nós estamos revisando algumas partes dele, mas basicamente esse convênio vem para modernizar a questão da sinalização de semáforos, né? Foram instalados alguns semáforos em contagem regressiva com o financiamento do governo federal no final do ano passado. Tem também uma parte que passa com relação à pavimentação das ruas, tapa-buraco, recapeamento e uma questão de educação de trânsito. Então, são 3 fases, a gente executou uma apenas e essas ações corretivas visam exatamente evitar que os acidentes continuem ocorrendo e que o mau motorista continue dirigindo com essa postura tão nociva à sociedade que está ao seu entorno. E seguimos falando de trânsito seguro aqui no Bom Dia. Todos nós podemos colaborar. Faça a sua parte, respeite a sinalização, confira a localização dos radares móveis. Hoje, segunda-feira, os radares estarão nas avenidas Elmira Martins Moreira, Major Acácio Ferreira, Dom Pedro I, Lucas Nogueira Garcês e São Jorge, e também na rua Expedicionário Armando Cavalcante. Amanhã, terça-feira, os radares estarão nas avenidas Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Ademar Pereira de Barros e também na rua Bom Jesus. Depois de conferir os radares, vamos ficar sabendo como é que será a previsão do tempo aqui em Jacareí para hoje e amanhã, com a previsão da Clima Tempo. Hoje vamos ter um dia em que o sol vai aparecer, mas não com a força habitual, depois de um fim de semana de muito sol aqui em Jacareí. Hoje teremos nebulosidade que se apresenta durante algumas partes do dia. A umidade relativa do ar vai ficar em 66%, com 47% de possibilidade de chuva, que se vier será bem fraca. A mínima ficará em 14 graus e 25 de máxima. Amanhã as temperaturas devem cair um pouco e as nuvens cobrir o sol. A umidade do ar fica em 59%, sem chances de chuva. A mínima fica em 14 graus. E a máxima deve chegar aos 24. Aí vamos começando a ter uma temperatura mais de outono, né? 24 graus, 23 graus. Amenizar, né? Amenizar apesar do sol. Apesar do sol, vai começar a dar uma esfriadinha, que pena. Pra mim, eu sinto pena, porque eu gosto muito do calor. Gosta do calor. Pra dormir é melhor, né? Pra dormir é melhor, é verdade. Você Agora, né? Pra dormir é melhor no outono. Sim. Agora no outono. Isso aí. Bom, você pode acompanhar os trabalhos da Câmara em nossa TV. Você acompanha aqui diariamente a TV Câmara, ao vivo, 24 horas, a programação para você em casa. Temos também nossas redes sociais e o site jacareí.spleg.br. E é lá no site que está o portal da transparência, que disponibiliza aos cidadãos as despesas e receitas do Poder Legislativo Municipal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei do Orçamento Anual, além de informações sobre o regimento interno e estrutura da Câmara. Vamos conhecer o portal Transparência na reportagem a seguir. A Câmara Municipal de Jacareí lançou em seu site o Portal da Transparência. Por meio desta ferramenta, o jacareiense pode acompanhar alguns números de relevância do Poder Legislativo. Além das informações que já constavam no antigo portal, a pessoa vai ter mais facilidade agora para acessar essas informações que constam ali, que é o dia a dia da administração aqui do Poder Legislativo de Jacareí. Então está mais funcional, está mais acessível, a pessoa encontra com um pouco mais de facilidade agora as informações que já tinham e que são aquelas informações que não são um mérito da Câmara disponibilizar, é obrigação mostrar aquilo que se passa aqui e a maneira de mostrar isso hoje usando a internet como canal é por meio do portal da transparência. Eu acho que ficou bacana, eu acho que o cidadão tem que visitar mesmo e ficar por dentro do que acontece na Câmara, né? As informações estão ali para o cidadão, né? O site foi montado por Wagner e Fred. Para eles, a importância de a cidade ter esse mecanismo para se analisar importantes dados da Câmara é grande e mostra a preocupação do Legislativo em informar cada vez mais o cidadão.
Tem informação que é abastecida diariamente. Tem informações ali fixas em relação à lei de transparência, à lei de acesso à informação. Agora, receitas, despesas, elas são abastecidas diariamente. Todo dia tem a informação ali do que aconteceu em relação à gestão financeira da casa, por exemplo. Tem os balancetes mensais, então tem informações ali acontecendo no dia a dia. Com essa ferramenta, o Portal da Transparência, o cidadão pode ver tudo bem discriminado ali, onde está sendo empenhado o dinheiro que a gente recebe, né, dos impostos, né, que afinal de contas são os cidadãos que estão pagando para a Câmara, para a Prefeitura e para a Câmara funcionar, né? O portal torna públicas as práticas da administração da Câmara e atende à Lei nº 131 de 2009. Assim, a sociedade tem acesso às informações de despesas do Legislativo. As páginas têm relatórios e informações sobre contas públicas, ações e programas, além de lei orçamentária, licitações, a seção de contatos e respostas a perguntas frequentes. Para acessar, basta entrar no site da Câmara, no www.jacareí.sp.leg.br. Eu tentei usar uma linguagem mais moderna, né, mais de acordo com os sites que a gente vê hoje em dia por aí, para deixar a navegação mais fácil, mais rápida, né, e para o cidadão poder encontrar mais fácil as informações que ele procura, né. Ela deve acessar porque é ali que ela encontra informações do dia a dia da casa, dos gastos, das receitas que acontecem aqui no dia a dia da Câmara. É o jeito dela acompanhar o que tem sido feito no site. Ela acompanha o que tem sido feito pelos representantes eleitos e no Portal da Transparência ela tem as informações do dia a dia da administração aqui da Câmara. Ali é colocado de que maneira estão sendo investidas as receitas aqui da casa, então a pessoa pode acompanhar tudo isso daí. É importante lembrar que o Portal da Transparência está em cumprimento à Lei de Acesso à Informação e todas as câmaras precisam ter bem claramente esse Portal da Transparência para que o cidadão, para que você possa acessar quais são o andamento da Câmara Municipal, a receita, a despesa de cada vereador, a despesa que a Câmara está tendo com detalhes. Essa Lei de Acesso à Informação vem para beneficiar você que é eleitor, você que é munícipe e está aí aberto para todo mundo com bastante clareza, com bastante transparência. Todo mundo saber para onde está indo o dinheiro, E né? muito importante, o site da Câmara é um portal. Lá você tem, além do portal Transparência, você pode assistir a TV Câmara, tem a Ordem do Dia com todos os projetos, tem o Vota Cidadão, tem uma série de ferramentas que o cidadão de Jacareí pode interagir com o poder público municipal, encontrar lá o e-mail do seu vereador, enfim, realmente acesse, tenha ele ali salvo nos seus favoritos. Acompanhe o dia a dia, tem as notícias da Câmara, né, Sibeli? Está bem aberto também para você fazer perguntas, para vocês pedir esclarecimento sobre qualquer coisa. Você pode entrar ou pelo e-mail da Câmara ou também pelas nossas redes sociais. Então acesse, a Lei de Acesso à Informação está aí, a gente está tentando cumprir aí da maneira mais transparente possível. Mas antes da gente continuar o nosso próximo bloco, eu queria perguntar, Patrícia, você esteve lá no Jacaré Arte no sábado. Conta um pouquinho para a gente como é que foi. Exatamente, na sexta-feira o Alan e a Bia vieram aqui, né, com as expectativas para o Jacaré Arte. E assim, eu fiquei com o Contraplano, eu já conheço bastante artista da região, né? E lá eu fiquei impressionada como o cenário artístico tá efervescente aqui em Jacareí. Foi bem legal, assim. Um evento totalmente independente. Totalmente né, independente. Os próprios artistas que se organizaram. Isso, o café, né, o Benediri abriu o espaço para eles, para os artistas se organizarem. Teve sarau de poesia, música, encerrou com maracatu, a gente até tem imagem, sim. Isso é o sarau de poesia? Não, o varal poético? O varal poético, esse daí, com as poesias que os artistas iam deixando. Tem quadros também dos artistas plásticos, o Juliano Mazzucchini, das meninas que estavam, assim, bem... assim, as pessoas estavam gostando muito, encheu bastante o local, isso foi bem legal. Né? Teve intervenção poética, teve... A performance das meninas também foi muito bacana, do feminino na performance. Começou à tarde, né? Começou de manhã, na verdade. Começou de manhã. Com uma roda de conversa, um workshop. Foi muito bacana. E foi ali o quadro do Juliano Mazzucchini que passou aqui. Fotografias.
A Patrícia esteve, essas imagens são as imagens do celular da Patrícia, mas você esteve lá com a equipe da TV Câmara e vamos assistir uma matéria sobre com todo mundo, as entrevistas. Aí sacudiu, o pessoal ficou até de lado ali, o maracatu, Patrícia, a gente ficou até meio... Encerrou com o maracatu. Aí, ó. Tá certo. Com o pôr do sol, que casou também com essa... Foi o dia inteiro, né? Foi o dia inteiro, foi muito bacana. Bem, parabéns. Então, na sexta-feira, como você mesmo disse, estava o Alan e a Bia aqui com a expectativa de como seria o evento. O evento, então, foi um sucesso. Sim, participação dos artistas e da população também, do público. Exatamente. O público compareceu, foi muito bacana. Que legal. E no próximo bloco nós vamos conversar com a psicóloga Isabel Rivas sobre terapias e autoconhecimento. O Bom Dia Jacareí volta já. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí, agora o segundo bloco do programa. Estamos recebendo a psicóloga Isabel Rivas. Ela vai conversar com a gente sobre a importância do atendimento psicológico e as resistências a respeito do tema. Bom dia, Isabel. Seja bem-vinda ao Bom Dia Jacareí. Bom dia, Elton. Bom dia, Cibele. Bom dia a todos que nos assistem. Muito obrigada pelo convite. Bem importante, a gente vai falar aqui com você hoje sobre a questão de atendimento psicológico. Tem muito preconceito, tem muita desinformação também. E é importante a gente esclarecer para a população o que é, quem deve procurar o atendimento psicológico, em que momento da vida. Geralmente as pessoas procuram quando as coisas já não estão bem, né? É verdade. Na verdade, hoje já está muito melhor, né, Elton? A gente vê, assim, uma procura muito maior, uma popularização desse tipo de serviço. Até porque ele é um serviço oferecido na saúde pública também, existe cobertura dos planos de saúde, então isso facilitou bastante o acesso. Mas ainda existe aquele preconceito, né, de que terapia é coisa para louco, eu preciso vencer sozinho. As pessoas fazem, não contam. Não contam, tem um pouco disso, assim. Encontra na rua, apresenta, essa é minha amiga, não fala que é a minha psicóloga, tem um pouco disso ainda. Mas eu creio que está melhorando bastante e que cada vez mais as pessoas estão entendendo que buscar uma ajuda emocional não é sinal de fraqueza, não significa que a pessoa não está dando conta, mas que é algo que pode ajudá-la a crescer, melhorar os seus relacionamentos, a sua forma de lidar com tudo na vida. Isabel, a gente está falando sobre preconceito. A nossa equipe saiu às ruas e perguntou para as pessoas o que elas pensam sobre a necessidade do tratamento psicológico. Vamos assistir. Acho que é muito válido, conheço várias pessoas que fazem esse tipo de tratamento, com psicólogo, com psiquiatra, e dependendo do caso, eu acho que ajuda muito, acho que é bem válido. Eu aconselharia todo mundo participar, né? Porque é uma maneira de você soltar, conversar com alguém que não está no seu meio ali, né? Que vai saber falar assim, vai saber te aconselhar sobre coisas que quem está perto sabe a sua maneira, sabe o seu jeito, não vai saber te ajudar, entendeu? Eu fiz, minha mãe fez, ela fez, todo mundo fez em casa, entendeu? Porque é bom, ajuda bastante. Porque se a gente está precisando de ajuda, por que não procurar, né? E às vezes até para família, para amigo, né? Acho que é bom sim, indicaria sim. Eu tenho um filho que fez terapia, né, com psicóloga, desde pequenininho e melhorou muito. Acho muito importante a pessoa ser esclarecida e procurar um psicólogo. Se eu pudesse estudar, eu atuaria nessa área. Porque eu gosto de ajudar as pessoas, né? E é uma maneira de você ajudar, né? E se eu tivesse oportunidade, eu estudaria psicologia. Muito bem, muito obrigado a Patrícia que saiu às ruas e fez esse povo fala. As pessoas não só querem fazer, como querem estudar psicologia. Viu? Tá bem melhor mesmo, né? A maioria das pessoas apoia e acha bem interessante, né? Isso é uma coisa que a gente vê crescendo e a demanda aumenta cada dia no consultório. Não só em consultório, mas o espaço do psicólogo em empresas, né? Em escolas, está crescendo cada vez mais. Essa demanda que está crescendo, você acha que... É lógico que antigamente a psicologia era cara, não estava no plano de saúde, houve muitos avanços em relação ao acesso. Mas também existe alguma... A sociedade hoje ela está trazendo questões que são...
essa aceleração, o cotidiano, a gente vê números, cada vez mais pessoas com depressão, com problemas assim. É um reflexo do mundo atual ou não? Isso sempre existiu, o que mudou mesmo é o papel, o acesso ao tratamento. O que você acha? Eu acho que tem um pouco das duas coisas. É interessante pensar que há um tempo atrás, além de não existir esse acesso tão facilitado, existia até por parte da medicina uma separação daquilo que era físico e daquilo que era emocional. Então, a doença era tratada como se procurava algo físico na pessoa para se tratar. Hoje a gente vê uma inversão desse valor. Na verdade, hoje você vai ao médico e não é incomum você ouvir que o problema físico que você tem na sua saúde está relacionado ao estresse, está relacionado a algum problema emocional. Não é essa inversão, eu acho que facilitou bastante essa mudança de pensamento das pessoas em relação às questões de saúde emocional. Não existe mais essa segregação entre corpo e mente. Hoje a saúde ela é vista de uma forma mais holística, da pessoa como um todo, né? Inclusive agregando não só a questão física, mental, até espiritual, para que a pessoa tenha uma plenitude, para que ela seja vista de maneira completa. Isso também facilita. Então, aquela visão de que depressão é frescura ou é falta do que fazer, hoje o próprio médico já orienta as pessoas, olha, isso é uma ansiedade, isso é um problema emocional, isso pode ser uma depressão, e acaba encaminhando para o psicólogo. Então, é muito comum a pessoa chegar ao consultório de psicologia encaminhado por um médico, ou depois de já ter procurado vários médicos para tratar uma questão e ela não está conseguindo sucesso fazendo tratamento na medicina, né? Falando em depressão, Isabel, existem idades mais propensas a ter depressão no homem e na mulher? Existem faixas etárias ou situações, determinadas situações que propiciem mais, segundo a sua experiência, a pessoa ficar mais depressiva? Tem a depressão física também, né, que são, acho que a falta de alguns hormônios, e tem a depressão psicológica também. Mas eu queria que você me falasse se tem um quadro assim, que é mais fácil de acertar se a pessoa está em depressão. Classicamente, assim, a gente vê a presença maior em mulheres. Por outro lado também, as mulheres procuram ajuda para qualquer tipo de problema de saúde com mais frequência. Então, pode ser que elas sejam diagnosticadas mais brevemente ou mais rapidamente do que os homens. Então, a gente sabe que tem um número maior, né? Nas mulheres tem toda uma questão hormonal também, né? A própria TPM mensal, muitas vezes, ela pode ser um problema de saúde mental mesmo para algumas pessoas. Inclusive, tem estudos sobre isso e tratamentos avançando nesse sentido. Então, tem uma predominância maior em mulheres. Nós temos visto o aumento de casos de depressão em crianças e adolescentes, o que também tem sido bastante estudado e que tem sido relacionado um pouco com isso que o Elton falou, das pressões, do excesso de informação, de uma sobrecarga, né? Essa evasão tecnológica que a gente tem hoje pode estar afetando a criança, adolescente? De alguma maneira, né? Quando a gente pensa em ansiedade, que é nada mais do que a pessoa pensar muito e pensar no futuro e não conseguir controlar esses pensamentos, quanto mais informação a gente tem, mais pensamentos nós temos. Então, é uma tendência a não gerenciar isso ou ficar sempre com a cabeça cheia ou sempre preocupado com algo. E isso já começa desde muito cedo. As crianças hoje são muito pressionadas, têm uma carga de estudos e de atividades extras que é muito grande. E isso tem favorecido não só a questão da depressão, mas os inúmeros casos de déficit de atenção, outros transtornos de aprendizagem, inclusive, que podem estar associados a esse excesso de informações que nós temos, que faz parte da realidade, né? E assim, quero lançar uma pergunta. A gente vê muitas essas questões assim relacionadas. Acho que o Facebook deve ser um campo de trabalho assim, de pesquisa bem interessante para vocês que são psicólogos. Por exemplo, a gente ouve muito falar que a pessoa lança um post qualquer e ela espera pelos likes, né? E a falta de likes pode deixar a pessoa triste, ou a quantidade de likes pode trazer uma confirmação, uma aprovação daquela pessoa em relação ao que ela pensa, enfim, né? O que você tem a falar pra gente sobre isso? Bom, o sentimento a necessidade de aprovação ou a dificuldade de lidar com o sentimento de rejeição, isso é inerente ao ser humano. Isso sempre existiu e vai existir. Hoje a gente vê como isso se apresenta através das redes sociais. Então, as redes sociais acabam sendo, assim, um canal onde você percebe
com mais facilidade essa aprovação social ou a rejeição social. Então, existe um personagem ali, né, por trás daquela pessoa. Nem sempre a pessoa posta a realidade. Eu costumo brincar que se você fica muito no Facebook, parece que todo mundo está comendo uma comida melhor que a sua, está fazendo um passeio, está apaixonado. Todo mundo feliz. Está todo mundo vivendo muito bem e isso pode fazer com que a pessoa comece a achar que a vida dela não está tão boa assim e começar a se questionar em alguns aspectos, né? Por outro lado, aquela pessoa que reclama através do Facebook, ela é vista um pouco como chata, porque não é o que as pessoas querem ver. Então, a pessoa coloca lá que, tá o problema com o vizinho, ou uma reclamação, ou o filho doente. Isso também acaba cansando um pouco as pessoas, né? Então, a gente vê que não tem como negar que isso mudou a forma das pessoas se relacionarem. Então, as redes sociais, os aplicativos de relacionamento, tudo hoje está canalizado por esse intermédio do mundo virtual. Então, a gente também, na profissão, tem que se adaptar para entender essa demanda e poder orientar e ajudar as pessoas a se verem verdadeiramente como elas realmente são e não como elas gostariam que as pessoas as vissem numa rede social ou, né, num site de relacionamento. Muito bem, Isabel, vou fazer uma pequena pausa aqui, que nós vamos falar agora de um tema que gera muita ansiedade também e às vezes até depressão, que é a questão da busca pelo emprego. Né, começo de semana e muita gente aproveita para sair aí em busca de oportunidades. Vamos conhecer as vagas disponíveis no posto de atendimento ao trabalhador, o PAT de Jacareí. Temos uma vaga lá no PAT para auxiliar de escritório, também uma vaga para estilista de moda, é uma vaga de estágio, mecânico de bicicletas, uma vaga, 5 vagas para motorista carreteiro, uma vaga para oficial de manutenção e uma vaga, 3 vagas na verdade, para oficial de serviços gerais, esta vaga para pessoa portadora de deficiência. E uma vaga para pizzaiolo. O PAT fica lá no Atende Bem, na Rua Barão de Jacareí, 839, no centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Provavelmente esse horário deverá ser alterado, né? A prefeitura agora vai voltar, né, a partir de abril a funcionar no horário até às 5 da tarde, o horário anterior, né? Houve, acho que em outubro, né? Eles tiveram essa paralisação. O ano passado, na gestão passada, essa essa redução no horário de atendimento em alguns departamentos, alguns setores. Vamos ver como que vai ficar o PAT. A partir de abril deve voltar às 8 horas de trabalho, de expediente normal dos funcionários da prefeitura. E neste mês, representantes dos direitos da criança e adolescente, membros dos 3 poderes, judiciário, executivo e legislativo, além da sociedade organizada, participaram da primeira reunião para discutir os planos de desenvolvimento socioeducativo em defesa da criança e do adolescente. Confira. O grupo tem o objetivo de desenvolver e integrar projetos que possam contribuir para a reintegração do jovem infrator à sociedade. Vamos ver a matéria sobre essa reunião. A Câmara de Jacareí foi sede do primeiro encontro do grupo formado para discutir o plano de desenvolvimento socioeducativo em defesa da criança e do adolescente. A primeira coisa que é importante destacar é que é um plano de atendimento ao adolescente em conflito com a lei. Ele não é um plano voltado para a execução das medidas socioeducativas. E o foco do plano é justamente isso que a gente viu hoje, que todos os setores envolvidos no atendimento socioeducativo, eles possam dialogar entre si e possam chegar a uma conclusão de qual é a política que tem que ser desenvolvida na sociedade para garantir, 1, que os adolescentes não venham a infracionar e 2, aqueles que eventualmente já infracionaram, quais são as medidas necessárias para garantir um atendimento integral e pleno para esses adolescentes. Segundo o promotor do Centro de Apoio à Infância e Juventude do Estado de São Paulo, Jacareí é pioneira na implantação do sistema socioeducacional no estado. O plano de atendimento socioeducativo de Jacareí, ele foi um dos pioneiros porque ele foi implantado antes da edição da Lei 12.594, que é a lei do SINASE, que ela exige que os municípios tenham um plano. Mas vários municípios ainda estão muito atrasados. O grupo conhecido como a Rede é formado por diversos setores e organizações da sociedade com o objetivo de melhor atender menores infratores. O principal ponto que a gente discutiu aqui é trabalhar a prevenção através das políticas públicas. O nosso interesse não é discutir o trabalho da Fundação Casa, mas qual a articulação que a gente vai estar fazendo para atingir a família do adolescente que lá está. Então a gente quer que, hoje em dia, diminua, né,
a quantidade de adolescentes que estão vindo para a Fundação Casa e, consequentemente, também diminuir o retorno desse jovem para a Fundação Casa. Eu creio na prevenção, no trabalho preventivo, para que diminua a entrada na Fundação Casa, porque a Fundação teria que ser o último recurso e muitas vezes está sendo o primeiro, como medida protetiva. E trabalhando em preventivo com essa reunião com os diversos atores envolvidos, a tendência a reduzir criminalidade, os exemplos, os anti-heróis que a gente fala, que o adolescente vai se envolver com o tráfico. Vai ser de grande valia essa união de todos, né, para a nossa cidade. Representantes do Poder Executivo destacaram a importância do plano e responsabilidade dos 3 poderes. Essa reunião foi uma reunião excepcional, no sentido que ela vem de encontro com aquilo que o próprio plano de governo da gestão atual do Isaías propôs, que é a integração das secretarias, no sentido de fazer um trabalho mais social, mais abrangente, mais amplo e cidadão. É muito importante para todos nós quando a gente consegue juntar o poder público, né, o judiciário aqui presente, os conselhos, representantes dos conselhos, representante do executivo, representante do legislativo, todas as secretarias envolvidas, né, porque a gente entende que o indivíduo é como um todo, né, esse plano municipal, ele vem contemplar realmente, principalmente em relação à criança e adolescente, as medidas socioeducativas e socioassistenciais. Fui visitar a Fundação Casa, nós estamos estreitando os laços com o Conselho Tutelar, a assistência social está de portas abertas para dialogar e esse foi um início realmente. Para a juíza da Vara da Infância e Juventude de Jacareí, a iniciativa do plano é muito positiva. Eu achei essa reunião hoje particularmente inovadora, saio daqui muito animada porque a gente vê uma grande boa vontade de todos os setores da sociedade, uma boa vontade política muito grande para a atuação da área da infância e eu tenho certeza que sairão bons frutos daqui. Segundo a magistrada, o trabalho diferenciado da Fundação Casa tem resultado inovador na recuperação de jovens. A Fundação Casa, especificamente a Fundação Casa de Jacareí, que é o tema hoje central e o plano de atendimento, né, municipal, ela é uma fundação diferenciada, ela é uma unidade diferenciada. Existem hoje vários projetos que têm se mostrado inovadores e de muito boa qualidade na ressocialização dos jovens, né? E quando esse trabalho não é feito de forma isolada, mas é feito com a participação de todos os setores da sociedade, como é feito hoje aqui, o município só tende a ganhar. Durante o evento, jovens internos da Fundação Casa fizeram uma apresentação musical que é parte do projeto desenvolvido com eles. Segundo eles, essas atividades são fundamentais no processo de recuperação. Ali eu refleti muito, né? Ali eu quero agora mudar de vida, né? Quero arrumar um trabalho, quero ficar tranquilo aí, quero sair da vida do crime, entendeu? Tocando violão aí, vou seguir no bagulho de tirar foto, senhor. E meu pai, se espelhar nele, entendeu, senhor? Mas é isso, eu tô terminando meus estudos, tô no 2º ano agora do ensino médio. Consegui passar lá pro 2º agora, senhor. Se eu estivesse na rua, eu não tava conseguindo passar, entendeu, senhor? Tava no tráfico, mas agora a Fundação Casa está aí para ajudar, entendeu, senhor? A escola, terminando os estudos, fazendo curso profissionalizante. Sair de lá, vou virar uma pessoa suave, arrumar um serviço também. Se não fosse esses programas que existem dentro da Fundação Casa, onde você está aprendendo música, onde você está estudando, você acha que você estaria ainda na vida que você levava antes? Não, acho que estaria. Estaria sim. Na opinião da presidente da Câmara, o trabalho da rede é unir os poderes para trabalhar na recuperação, mas principalmente na prevenção. A importância é o trabalho em rede do poder público. A gente vê o quanto é importante o trabalho das políticas públicas que é inerente à vida humana, né? A gente vê aí que a gente está discutindo hoje a questão da rede socioassistencial que envolve adolescente em conflito com a lei. Então e está à mercê da sociedade. Então a gente precisa trazer essa discussão, esse resgate à juventude, né? Cuidar da parte de prevenção, porque a gente sabe que essa fase do adolescente é fase de sonhos, né? Sonho em ter, né? E a gente está esquecendo de trabalhar o sonho de ser, né? De ser, de conquistar. E a gente não está dando essa oportunidade para essa juventude. Hoje o cenário do capitalismo não leva para esse lado, né? Do valor, da solidariedade. A gente pode ver que está se perdendo, né? Então a gente precisa cuidar desses que estão, entre aspas, feridos, né? Cuidar das feridas, e as feridas também estão no seio da família. Muito bem, a matéria do repórter Daniel Mendes, um evento importante aconteceu aqui na Câmara Municipal, um tema
que envolve também o trabalho da psicologia. Quando a gente fala de reintegrar pessoas, pegar jovens, né, recuperar esses jovens para o convívio social, qual que é o papel da psicologia nisso, Isabel? Existe muita no senso comum aquela história de que é quase que impossível reverter. Você acredita na transformação das pessoas? Eu acredito, mas a gente tem que reconhecer que é um trabalho bem difícil, né? A gente sabe que a estrutura de personalidade de uma pessoa, ela envolve uma série de fatores que não são só genéticos, mas que tem muito a ver também com o ambiente onde essa pessoa cresceu, com as referências, as influências que ela recebe ao longo da vida. E essa personalidade, ela é formada assim na primeira infância. Então, por isso é interessante essa discussão de estar fazendo um trabalho de prevenção, porque uma vez que esses jovens chegam numa casa, né, chegam a estar vivendo uma medida socioeducativa, na verdade eles já estão aí com as suas personalidades formadas, então vai ficando cada vez mais difícil, do ponto de vista psicológico, uma transformação nesse sentido. É claro que existem abordagens e técnicas para trabalhar a questão do comportamento. O comportamento, se houver uma disposição da pessoa em mudar, isso é sempre possível mudar, mas a personalidade já não. Né? E aí a gente vai ver que existem algumas questões mais sérias que são relacionadas a transtornos mesmo de conduta e aí algumas questões um pouco mais difíceis. Acho que é interessante essa abordagem em rede mesmo para que se faça prevenção e evite que se chegue a esse ponto. Mas como que a gente poderia, eu acho que o trabalho não é só da psicóloga ou, né, da rede, acho que tem todo um trabalho da sociedade toda, né? E isso, acho que esse é a grande dificuldade de contribuir, de amenizar todas as dificuldades em relação ao menor infrator. Mas como que nós, como sociedade, a gente poderia, não sei se uma opinião sua como psicóloga, como que a gente poderia contribuir com esses meninos? Com a sociedade, nesse sentido, com os menores infratores. Não sei se a gente poderia, de repente, talvez eliminando o preconceito, ou, né, tentando vencer esse preconceito dentro da gente. Tem alguma coisa que a gente poderia fazer para ajudar, contribuir com esses meninos? Eu vejo que a questão da oportunidade, né, é algo que a sociedade talvez possa contribuir, dando realmente oportunidade para essas crianças terem um acesso adequado à escola, ao trabalho na adolescência, né? Eu fico imaginando um rapaz que sai de uma instituição como essa, já está tão difícil para todo mundo encontrar um emprego, imagina para uma pessoa que tem esse histórico. Então, nesse sentido, né, na questão da reintegração, da reinserção dele na sociedade, acho que a questão de combater o preconceito e dar uma oportunidade verdadeira é algo que socialmente todos poderíamos fazer. Uhum. Também acho que os trabalhos das ONGs ou até das igrejas, de repente, poderia contribuir com esses meninos, né? Chamando, não sei, para as atividades de grupo, é uma opinião minha, atividades esportivas, não sei, Sim, né? Sim, existem. Incluir com outros jovens também ali que, de repente, ele vai se sentir, não sei, vai se sentir num outro ambiente que não aquele que ele convive, né? Acho que todo o acesso à questão cultural, oportunidade, né? Cultura, artes, esportes, tudo que possa fazer com que esse jovem tenha uma autoestima adequada. Porque muitas vezes eles se envolvem, né, com a criminalidade? Porque ali eles encontram um certo destaque. Então, eles não entram inicialmente para praticar o crime por si só, ou só para ter algo com facilidade. Mas ali, quando eles fazem parte daquela turma, quando eles fazem parte do tráfico, eles são respeitados na comunidade, as pessoas têm medo deles, então eles são conhecidos. E tudo isso vai formando a questão da autoestima. Então, dar oportunidade para que esse jovem, essa criança, tenha onde levantar a sua autoestima, onde encontrar o seu potencial, onde perceber que ela pode ser alguém, que ela tem um valor, que ela é reconhecida, e isso através dos programas, né, de prevenção, os programas de inclusão mesmo, a questão de cultura, de artes e de esportes pode ajudar bastante. Isabel, tem uma questão, tem um professor, o Ciro Marcondes Filho, ele fala que, ele tem um livro chamado Produção Social da Loucura, ele fala de a sociedade que gera os problemas psicológicos ou são os problemas psicológicos que as pessoas têm na sua individualidade que geram uma sociedade doente? Qual que é essa via de mão dupla? Na tua experiência como psicóloga, você acha que, a gente está falando agora dessa questão de oportunidade, da sociedade, a nossa sociedade está gerando muitos transtornos psicológicos
ou nós que temos os transtornos e isso acabam refletindo na sociedade? Eu acho que tem um pouco de tudo, né? Existem questões que são inerentes da própria pessoa, existe traço de personalidade, existe herança genética, mas existe um mundo frenético, existe uma cultura que vai nos dizer como ser, o que ter, né? E tudo isso vai moldando quem a gente é. Então, a questão da resiliência, a questão da habilidade de cada um em lidar com o que está à sua volta, isso é o universo particular e é onde a gente consegue trabalhar com a pessoa na terapia. Psicologia. Exatamente. A gente sempre parte do princípio de que quem busca a mudança é quem está no consultório. Então, a pessoa não pode ir para o consultório esperando que as pessoas em volta mudem. O chefe não vai melhorar, o marido talvez não vai melhorar, os filhos talvez não vão melhorar, não naquele momento. Mas a pessoa aprender a lidar com essas circunstâncias e tentar entender o que essa circunstância faz ela sentir, faz ela pensar e interfere no como ela age. E aí a pessoa começa a ter um entendimento maior. E muitas vezes a mudança do próprio comportamento da pessoa começa a afetar todo mundo que está em volta, né? E aí a gente consegue ter uma construção de algo novo para a vida daquela pessoa. Existe um momento, uma pessoa que está assistindo, qual é o momento que ela fala, olha, eu devo procurar existe um momento na vida que você deve estar mais atento e procurar uma terapia? Ou isso pode acontecer a qualquer momento? Você tem que estar mal, você tem que estar passando por alguma dificuldade para procurar um tratamento psicológico? Ou é algo que qualquer pessoa pode procurar e aquilo vai trazer um benefício? Como que você definiria isso? Acho que toda pessoa pode procurar. É uma oportunidade de crescimento, de autoconhecimento. Existe a questão do tratamento psicológico e existe essa psicoterapia para trabalhar questões mais existenciais, meu lugar no mundo, o que eu acredito, como eu vejo as coisas, entender melhor as emoções. Então, a gente vai ter abordagens específicas para cada caso. Existem os tratamentos para pessoas que têm mesmo algum transtorno mental e existe a psicoterapia que é voltada para esse crescimento, para esse autoconhecimento. Então, na verdade, assim, 100% normal ninguém é. Todo mundo tem, no mínimo, uma neurosezinha. Diz o Caetano, de perto ninguém é normal. Exato. E, assim, o que vai fazer a diferença, que pode fazer com que a pessoa procure ou não, é a questão de sofrimento mesmo, né? Aquilo que é sofrimento para um pode não ser para o outro. Então, se existe algo que você percebe, que você repete muito na sua vida e que sempre atrapalha os seus relacionamentos ou te impede de crescer profissionalmente, se algo te atrapalha, ali a gente tem um foco para começar a trabalhar. E a partir daquele foco a gente vai aprofundando cada vez mais até chegar na causa, até entender melhor de onde vem tudo aquilo. Agora, Isabel, uma pergunta para você. Você deve receber ouvir muitos relatos, muitas sensações, muitos sentimentos das outras pessoas que devem ser coisas até bem fortes. Você faz terapia? Você descarrega isso para outra pessoa? Onde que ela vai descarregar, eu não sei, mas você faz a sua terapia? Isso é muito importante. Terapia e supervisão, né? Porque tem alguns casos que a gente fica meio, né? Nossa, e agora? Para que caminho, né? Eu vou correr, como orientar? Então, sem dúvida, para qualquer profissional da área de psicologia, fazer a própria terapia ou a própria análise e ter um supervisor, né? E também sempre estar estudando, buscando se atualizar, cursos, seminários, especializações, para que a gente possa, em primeiro lugar, manter a nossa própria saúde mental para poder ajudar o próximo, né? Tá certo, a gente conversou aqui com a Isabel Rivas e o Bom Dia Jacareí dessa segunda-feira fica por aqui. Eu agradeço a Patrícia Staffa, que esteve aqui com a gente no primeiro bloco, e obrigada a você, telespectador, pela sua audiência, e também a Isabel Rivas, que conversou sobre psicologia aqui com a gente. Fique ligado em nossa reprise. Obrigada, Isabel. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos. Recado que você gostaria de deixar para o pessoal que está assistindo em casa? Bom, gostaria de dizer às pessoas que não tenham preconceito, que se sentirem que precisem, busquem ajuda, que isso não é vergonha nem demérito para ninguém. Podem contar com os serviços da psicologia. Muito bem. Você pode acompanhar as nossas reportagens lá no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, interagir com a gente no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Fique por dentro da nossa grade de programação no site da Câmara Municipal, jacareí.sp.leg.br. Hoje, às 8 da noite, a Patrícia Staffa traz o programa Contraplano com o coletivo Nandi. Dani Crioula e Lauane Oliveira conversaram com ela e olha aí o convite que a Lauane fez para você. Não entrou o convite, mas... então, voltando. É hoje, às 8 da noite, com reprise às 23 horas,
o programa aí com a Patrícia e com as meninas do coletivo. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado mais uma vez à nossa convidada. Voltamos amanhã. Até lá.